E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar a aula 5 das propriedades das soluções. Acompanhe comigo aqui, ó. Nós já estudamos a aula 1, lembra? Pressão de vapor de um líquido. Aula 2, temperatura de ebulição de um líquido. Aula 3, diagramas de fase. Aqui em cima sempre de um líquido puro, né? As 3 primeiras aulas. E aí veio as propriedades coligativas. Nós estudamos tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. E hoje eu falei para vocês que nós íamos estudar pressão osmótica. E aqui nós vamos ocupar uma formulinha, na verdade, duas. Uma para soluções moleculares e outra para soluções iônicas. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, ver o que é pressão osmótica. Então, muito bem, ó. O que é pressão osmótica, gente? É a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a diluição, osmose. Então, nesse lugar aqui que eu tenho água e glicose, tá? Ela está concentrada. Aqui eu tenho só água, então osmose ocorreria da água aqui pura para a solução de água com glicose. Então aqui eu coloquei um êmbolo para ficar bem claro que nós vamos aplicar a pressão osmótica. Essa pressão osmótica é uma pressão representada aqui pela letra π. Não tem nada a ver com o π da matemática, é só uma letra aqui. Lá é P 3.14, não, aqui π é pressão osmótica. Em vez de ser P de pressão, que nem é lá nos gases que nós estudamos, não, aqui pressão osmótica é representado pela letra π, π de pressão osmótica. Então, essa pressão osmótica, ela é uma pressão que a gente coloca em uma pressão externa, que vai evitar que ocorra a osmose. Então, só para concluir lá, a pressão externa, que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada, no caso aqui água e glicose, para evitar a diluição, quer dizer, para evitar a osmose, para a água pura aqui não vir para a solução de água mais glicose. Aqui é a membrana semipermeável, tá, gente? MSP. Muito bem. Essa é a definição de pressão osmótica. Nós vamos aprender a calcular a pressão osmótica. Ok, pessoal? Muito bem. Antes de ver a fórmula, ele fala aqui, isso vocês também, eu acho que já devem ter visto já lá na disciplina Biologia, né? Classificação das soluções segundo a pressão osmótica, olha lá. De acordo com a comparação dos valores das pressões osmóticas das duas soluções, uma pode ser classificada em relação à outra, da seguinte maneira, tá aqui, ó, solução hipertônica. Quando a pressão osmótica é maior que a da outra solução. Solução hipotônica, quando a sua pressão osmótica é menor que a da outra solução. E solução isotônica, quando a sua pressão osmótica é igual à da outra solução. Então aqui ele está sempre relacionando a pressão osmótica. Então a definição aqui é em relação a pressão osmótica. Então, a hipertônica é quando a pressão osmótica é maior que a da outra solução. Hipertônica. Hipotônica é quando a pressão osmótica é menor do que a da outra solução. E a pressão solução isotônica é quando a pressão osmótica é igual à da outra solução. Então, grava aí. Hipertônica, pressão osmótica maior. Hipotônica, quando a pressão osmótica é menor. E solução isotônica, quando a pressão osmótica é igual. Tá ok, pessoal? Beleza. Então, agora nós vamos ver as fórmulas. Olha aqui, eu vou pegar a caneta para circular aqui com vocês, ó. O π, como eu disse para vocês, é a pressão osmótica. Tá aqui, ó. π é a pressão osmótica, igual nós estudamos em gás. Ou nós vamos trabalhar em atmosfera ou em milímetros de mercúrio.
Então o π é calculado pela concentração em mol por litro, tá aqui, ó, esse m é a concentração em mol por litro, vezes o R é a constante universal dos gases, nós já estudamos isso lá em gases, ou a gente vai usar o 0,082 quando for dado em ATM, ou nós vamos usar o 62,3 o R quando for em milímetros de mercúrio, a pressão. Muito bem. Temperatura, eu já avisei vocês desde lá que é sempre em Kelvin. E o I, gente, que é o fator de Van 't Hoff, que são usados para soluções, ó, são usados, eu já falei isso em outras aulas para vocês, se eu não me engano foi na aula passada, soluções iônicas, tá? O I é usado para soluções iônicas. Até na aula passada, ó, depois eu vou voltar aqui para falar da fórmula. Eu mostrei esse I, que é o fator de Van 't Hoff para vocês. Que na aula passada nós não usamos o I todo porque ele não deu grau de ionização. Tá? A gente só usou o Q, que era o número de íons. Aí eu mostrei para vocês. Um bário, um íon. 2 CLs, 2 íons. 2 mais 1, 3. Espera aí que eu já volto a falar disso. Então aqui, ó, π é a mesma fórmula, ó, só acrescentando o I. Ó, M, que é a concentração em mol por litro, o R, que é a constante universal dos gases, o T, que é a temperatura em Kelvin, e o I, gente, que é o fator de Van 't Hoff, que eu falei para vocês. Já falei para vocês ali na outra aula. Na outra aula eu vou falar de novo aqui. Que ele é usado, gente, para soluções iônicas. Então eu posso gravar assim, ó. Primeira fórmula e a segunda, a única diferença é o I. Essa primeira aqui, ó, ela é utilizada para soluções moleculares. Ó, para soluções moleculares. Então, no caso aqui, o I é 1, é por isso que ela não apresenta aqui na fórmula. Já quando eu vou usar a segunda, aí já são usadas para soluções iônicas. Então, aqui são usadas para soluções iônicas. Ou melhor, essa fórmula é usada para soluções iônicas. Que tem o I, que é o fator de Van 't Hoff, que eu mostrei para vocês aqui, que nós vamos calcular dessa maneira aqui, ó, que é o I é 1 mais alfa vezes Q menos 1. O alfa é o grau de ionização dado em porcentagem, tá? O Q é o número de íons, só que na fórmula eu não posso pôr porcentagem o alfa, hein, gente? O que é o número de íons que eu já falei na outra aula para vocês. Então, agora eu vou trazer alguns exemplos aqui. Alguns, um de substância molecular, outro de substância iônica sem ter dado o alfa, e no terceiro ele dando o alfa para a gente usar essa fórmula inteira aqui. Tá ok? Então, vamos ao primeiro, então. Olha lá, ó. 1. Primeiramente, gente, como eu sempre falo, vamos anotar os dados, ver o que ele deu, ver o que ele está pedindo, ver se está tudo certinho, tá? Se ele não deu R aqui na questão, com certeza no vestibular ele deu no começo lá da prova, tá bom? Mas o R tem que ser dado. Aqui, por exemplo, ele não deu R. Já na questão 2 ele deu R, e na questão 3 ele deu a massa molar e o R não. Mas quando ele não dá o R, gente, ou é 0,082 quando a pressão foi em ATM, ou é 62,3 quando foi em milímetros de mercúrio. Mas normalmente ele dá o R. Se ele não dá na questão, ele deu no início lá da prova, nos dados, por exemplo, da prova de química, ele coloca os dados das constantes para vocês utilizarem. Ok, pessoal? Beleza? Então vamos lá, ó. Eventualmente uma solução de 0,30 mol por litro. O que é esse 0,30 mol por litro? É a concentração em mol por litro. Que na fórmula eu não coloquei esse M diferente, né? Eu coloquei um M normal assim, ó. Também pode, ó. Um M normal assim. Então a concentração em mol por litro é 0,30.
É o M da fórmula. Qual o M da fórmula, professor? Vamos ver aqui, ó. Esse M aqui, ó. Tá aqui, ó. Que é a concentração em mol por litro. Vamos lá, então. Pois tem pressão osmótica próxima do sangue. Qual é a pressão osmótica? É a pergunta. Qual é a pressão osmótica? Em atmosfera. Opa, se ele está pedindo a pressão osmótica em atmosfera, ele deu R com certeza lá no início da prova, como eu falei para você. Se ele deu 0,082 e 62,3, como a pressão em ATM, então você vai usar 0,082. Essa que eu vou colocar aqui é a unidade, tá? Ó, ATM vezes litro, mol vezes Kelvin. Então aqui, ó, dá para você olhar lá nas constantes que ele deu lá na prova, lá no início da prova, que você vai usar o 0,082. Professor, como é que eu sei? Tá aqui, ó, 0,082 ATM vezes litros, porque ele quer a pressão em ATM. Beleza, pessoal? Qual é essa pressão? Há uma temperatura, gente, de 37 graus Celsius. Eu não posso trabalhar em graus Celsius, vocês já sabem. Quanto que eu tenho que somar para chegar em Kelvin? Vocês lembram? Lembraram? Beleza. Então quem lembrou já sabe que é 273. Então somando isso, 273 com 37 dá 310 Kelvin. Gente, se vocês prestarem bastante atenção aqui na unidade do R, olha lá, a pressão foi dada em ATM, o volume é em litros, olha lá, a quantidade de mol é mol mesmo e a temperatura em Kelvin. Então não me lembre sempre de passar a temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin, tá ok? Então vamos à fórmula. Ele falou, né, que é uma solução de glicose. Glicose, gente, glicose, sacarose, frutose, sempre é uma substância molecular. Então, se é uma substância molecular, eu vou usar a primeira fórmula sem o I. A primeira e a segunda fórmula, a única diferença é o I. O I é para soluções iônicas. Sem o I, ou o I valendo 1, para substâncias moleculares. Então, vamos colocar a fórmula aqui, ó. P é igual a M vezes R vezes T. Quanto vale o M, gente? 0,30. Quanto vale o R? 0,082. Quanto vale a temperatura? Ah, 37. Não é 37. Tem que ser em Kelvin. Então é 310 Kelvin. Então eu anotei os dados, busquei a fórmula, coloquei a fórmula, substituí os valores. Agora é só fazer a conta. Eu já deixei pronto aqui, ó, dá 7,63 ATM. Pronto. Essa daqui é a resposta. 7,63 ATM, olha lá, ó, alternativa D. Claro, tomar cuidado com os dados, anotar direitinho, ver o R que é para ser usado, tá ok, pessoal? E me lembre de passar sempre a temperatura para Kelvin, que é só pegar o Celsius somar 273. Feito as contas, claro, cuidado com os cálculos, né? Feito as contas, chegamos na resposta. E eu usei a primeira fórmula sem o I, porque é glicose, tá? Uma solução de glicose. Muito bem. Então, vamos fazer o segundo exercício agora. Então, olha lá comigo. Considere que a concentração do cloreto de sódio é o sal de cozinha, né, gente? NaCl. Em água, tá? Em água. E a sua concentração é 0,4 mol por litro. Pronto, já anotei aqui. E só lembrando, hein, gente? O cloreto de sódio é uma solução iônica, então ele vai se dissociar em Na+, mais Cl-. Então aqui, gente, o número de íons, ó, é 1 mais 1.
Ou você pode colocar assim, aqui é 0,4 mol por litro e aqui é 0,4 mol por litro. Então a concentração M, na verdade, gente, vai ser o quê? 0,4 mais 0,4, porque dobrou o número de íons. Então a concentração da solução vai ser 0,8 mol por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada? Ele quer saber a pressão osmótica, tá bom? A uma temperatura de 27 graus Celsius. Olha aqui, uma temperatura de 27 graus Celsius. E o R ele já deu aqui pra gente. Nem vou anotar, porque já está anotado aqui na questão. Só um detalhe, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então eu coloco aqui, ó, mais 27 graus. 27 não, né? 27 é a questão que ele deu. A temperatura que ele deu. A gente vai somar 2, 7, 3. Então a temperatura deu 300 Kelvin. Então, gente, nesse caso, tá vendo que ele não deu alfa, o alfa aqui no caso 100%, não sei se você vai lembrar disso, para calcular através daquela fórmula, mas aqui é mais fácil. Se ele não deu alfa, você faz o seguinte, se eu tenho o número de íons dobrados, eu vou ter a concentração aqui dobrada. Ah, se o número de íons fosse 3, professor, era 1 Na e 2 Cls. Aí eu multiplicaria a concentração molar por 3. Então a formulinha que eu vou usar aqui, ó, é M vezes R vezes T. Aqui, gente, eu até usaria o I. Por que eu não vou usar o I? Porque eu já calculei aqui, ó, quando é uma solução molecular. Como ele não me deu o alfa, eu já fiz direto aqui, não precisei calcular o I, porque eu já vi que eu tenho 2 íons e eu já dobrei o número de íons, então não preciso colocar o I. Professor, mas se eu quiser usar aquela fórmula, dá certo? Dá, mas eu acho desse jeito mais fácil. O próximo que ele vai dar o alfa, aí eu uso o I para vocês. Então aqui, ó, vai dar 0,8, o R, quanto que é o R? 0,082 vezes a temperatura que é 300 Kelvin. Então agora é só fazer essa conta. 0,8 vezes 0,082 vezes 300. Eu já deixei pronto aqui pra gente. Deu 19,68 atm. Qual que é essa alternativa? Dá uma olhada ali, pessoal. Aqui, ó, ele aproximou para 19,7. Tudo bem, pessoal? Tranquilo esse também, né? E vocês viram que eu achei o número de íons, que seria o Q igual a 2, e já multipliquei direto a concentração, igual eu fiz nos exercícios lá atrás. Agora, no terceiro, não tem outro jeito, gente. No terceiro, a gente vai ter que usar o I, tá ok? E vai ter que usar também a concentração em mol por litro, que nós aprendemos lá no começo do ano em soluções. Então, vamos lá. Vou anotar tudo e depois a gente vê. Então, vamos lá. Uma solução de 500 mililitros. Então, ele está dando volume. E quando eu estiver trabalhando com essas fórmulas aqui, eu não uso em mililitros. Então, eu já vou passar para litros. Vai dar meio litro. Contém 1,825 gramas de HCl. Então, vamos lá. Isso é a massa do soluto. Massa do soluto. Então, a massa do soluto, ó, 1,825 gramas. HCl, ó, os ácidos em solução aquosa, ó, eles se ionizam. Então, aqui vai dar H+, eu já expliquei isso para vocês. Quem não lembra, vai lá no canal e vê a aula de ácidos. Então, aqui, ó, é 1 mais 1. Então, eu já posso falar para vocês que o Q é igual a 2.
Muito bem, há uma temperatura de 20 graus Celsius. Então não use a temperatura em Celsius, hein? Então você vai somar 273, isso daqui vai dar 293 Kelvin. Muito bem. Aí ele falou, onde o grau de ionização do ácido é 91,4. Então o alfa é 91,4%. Eu já vou tirar isso e colocar no número. 91,4% é só dividir isso por 100. Então vai dar 914. É esse número que eu vou usar na fórmula do alfa, viu, gente? O alfa é 0,914. Não posso usar esse número em porcentagem, ok? Beleza. Então a fórmula, lembra, aquele I não é só para soluções iônicas, como eu disse, tá vendo? Também para substâncias que se ionizam. Então, são para substâncias iônicas e somente os ácidos que acontecem isso. Os ácidos são substâncias moleculares, só que meio aquoso ele se ioniza. Tá ok, pessoal? Aí tem que colocar o I. Cuidado, hein? Eu coloquei só substâncias iônicas, mas os ácidos também entram. Então, nós podemos acrescentar aqui, ó, quando eu falei aqui que era só das soluções iônicas, então a gente pode colocar soluções iônicas mais os ácidos. Tá ok, pessoal? Mais os ácidos, porque eles se ionizam. Muito bem. Ótimo. Então, eu vou usar a fórmula do I, ó. Pressão osmótica é a concentração M vezes o R vezes o T vezes o I. Professor, mas cadê o I? Vamos achar ele aqui, ó. O I é 1 mais alfa vezes Q menos 1. Vamos substituir aqui, ó. 1 continua. Quanto vale, gente, o alfa? 0,914. 0,914. O Q vale 2, ó. Então, eu vou fazer 2 menos 1. Pera aí, deixa eu melhorar ali. 2 menos 1. Vou fazer aqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar 1 mais 0,914 vezes 1 dá 0,914. 1 mais 0,914, isso deu 1,914. Achei o I. Pronto, encontrado o I, agora a gente vai substituir tudo na fórmula. Pi, concentração em mol por litro. Ele não deu, professor, concentração em mol por litro. Então a gente vai ter que achar também. Vou achar esse pedacinho aqui, ó. Concentração em mol por litro, ó. Como ele deu a massa, você usa essa fórmula, ó. Massa do soluto, massa molar do soluto, vezes o que, pessoal? Vezes o volume em litros. Nós aprendemos isso lá em soluções. Qual que é a massa? A massa é 1,825. Isso é mais complicadinho, né, pessoal? Qual é a massa molar? Ele deu aqui, ó, 36,5. Qual que é o volume em litro? O volume em litro é 0,5. Fazendo essas contas aqui, ó, eu já deixei prontinho aqui, ó. O M deu 0,1 mol por litro. Então eu vou substituir aqui, ó. No lugar do M aqui, ó, eu vou substituir 0,1. O R, gente, como ele quer a pressão em atm, é 0,082. A temperatura eu já achei, é 293. E o I, que está aqui, ó, 1,914. O Pi, então, como eu já deixei prontinho ali, deu 4,6 atm. Então, alternativa certa, alternativa A. Então, só recapitulando essa questão, nós usamos o I por quê? Porque o ácido se ioniza. Então, o ácido se ionizando, a gente tem que achar o valor de I por essa fórmula, porque ele deu o grau de ionização.
Então, se ele deu o alfa, a gente vai usar a fórmula e para encontrar o I aqui. A concentração em mol por litro ele também não deu, não tem problema, a gente já aprendeu quando a gente estudou lá a concentração em mol por litro, concentração em grama por litro, título tinha essa fórmula. Aí nós jogamos aqui, achamos a concentração em mol por litro. Passamos a temperatura em Kelvin, o resto só foi substituir. Tá bom, pessoal? Com isso, deixa eu só arrumar esse 9 aqui, que senão vai que vocês não entendem depois. Então, com isso, ó, nós fechamos os nossos estudos das propriedades das soluções. Tá ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!